Eu vim reivindicar o seu trono. O rei Alfa do Norte chegou com um pacto amaldiçoado e um sorriso zombeteiro. Exatamente o tipo de homem que ela jurou nunca permitir que se aproximasse dela. 7 anos governando sozinha e um único olhar foi suficiente para que seu lobo respondesse ao dele. Algo que a enfureceu. Ele adorava vê-la irritada. Ela odiava que ele fosse tão perigosamente irresistível. E quando ela o viu ficar com ciúmes dela, algo que ele nunca havia sentido por nenhuma mulher, ela percebeu que aquele rei carregava mais do que arrogância sob a pele. Isso plantou uma dúvida que ela nunca quis enfrentar. Quem está realmente ao seu lado? O Beta que a amou em segredo todos esses anos? Ou o rei que ela jurou que desprezaria? Na noite em que eles brigaram no pátio com faíscas e provocações que beiravam o proibido, algo dentro dela quase cedeu. E agora ela entende que o verdadeiro perigo não é o pacto, mas o desejo proibido que ameaça quebrar as defesas que ela jurou nunca deixar ruir. Capítulo 1. Quando Caelandros, rei Alfa das Terras do Norte, chega ao território de Isa, o inverno parece seguir seus passos. O ar esfria, as nuvens escurecem sobre as torres de pedra cinza do castelo e algo na atmosfera muda, como se o próprio reino reconhecesse um predador em seu solo. Isa sente isso antes de vê-lo. Ela está sentada no trono de carvalho preto que pertencia a seu pai, o rei Torven, que morreu devido a complicações de saúde. Seus dedos batem levemente no apoio de braço, enquanto ela observa as portas duplas do grande salão. Lion está ao lado dela, como tem feito nos últimos 7 anos, desde o dia em que ela assumiu a coroa aos 18 anos. Lion é alto, tem ombros largos, cabelos escuros e olhos que sempre a observaram com uma devoção que ela nunca questionou. Ele é seu Beta, seu amigo, a única constante em sua vida desde que tudo mudou. Ele está atrasado, murmura Lion, sua voz transmitindo uma desaprovação mal disfarçada. Talvez devêssemos considerar isso um sinal de desrespeito. Isa não responde imediatamente. Seus olhos permanecem fixos nas portas, esperando, sentindo. Há algo no ar que perturba sua loba interior. Uma inquietação que ela não consegue nomear. Uma que não faz sentido. Ela governou por 7 anos. Enfrentou guerras, traições, inimigos que subestimaram sua capacidade de liderar sozinha. Nada mais a intimida. Então, por que seu coração está acelerado quando as portas se abrem com um baque baixo e Caelandros entra? Isa sente o impacto como um golpe físico. Ele é alto, mais alto do que ela esperava, com ombros largos que preenchem a porta e uma presença que parece sugar todo o ar da sala. Seu cabelo é loiro, preso em um meio coque que deixa fios soltos caírem sobre seus olhos. Olhos entre o verde e o cinza, da cor do gelo derretido, varrendo a sala com uma confiança tão absoluta que beira a arrogância. Ele veste preto da capa às botas e se move com a postura de alguém que nunca precisou provar seu poder porque todos já o conhecem. Isa se força a ficar parada para não mostrar nada além de sua loba. Sua loba está uivando dentro dela, pressionando sua pele, exigindo algo que ela não consegue entender. O que é isso? Cale para a alguns passos do trono. Seus olhos se fixam nos dela e algo passa entre eles. Elétrico, impossível de ignorar, perigoso. Ele não se curva, não demonstra submissão ou respeito. Ele apenas a observa como se estivesse avaliando, dissecando, decidindo se ela vale o seu tempo. Isa levanta o queixo. Caelandros. Sua voz é firme, controlada, intocada pela turbulência que a invade. Dizem que você veio para negociar. Espero que tenha trazido algo que valha o meu tempo. Seus lábios se curvam, não exatamente em um sorriso, mas mais como o reconhecimento de um desafio aceito. Aizaven, a rainha loba. Sua voz é grave, com um sotaque sutil do norte que faz cada palavra soar mais pesada. Ouvi muito sobre você. Dizem que você é tão feroz quanto seu pai. Eles estão dizendo a verdade, responde Isla, sem hesitar. Cale dá um passo à frente. Lion se move instantaneamente, protetor, mas Isla levanta a mão para detê-lo. Os olhos de Cale se voltam brevemente para Lion. Uma rápida avaliação, claro desinteresse antes de voltar para ela. Então vamos direto ao ponto, diz Cale, e algo na maneira como ele fala faz o estômago de Isla revirar. Não é nervosismo, é antecipação. Como se ele soubesse algo que ela não sabe e estivesse prestes a colocar uma carta na mesa que mudará tudo. Eu não vim para negociar, rainha Isa. O salão fica em silêncio. Os conselheiros trocam olhares confusos. Lion enrijece. Isa inclina a cabeça ligeiramente, estreitando os olhos. Então por que você está aqui? Cale estende a mão.
Um de seus homens, um guerreiro marcado por cicatrizes com postura de soldado, dá um passo à frente e coloca um pergaminho selado na palma da mão dele. Cale o segura por um momento, os olhos ainda fixos nos dela, antes de oferecê-lo a ela. Eu vim para cobrar. As palavras caem como pedras em águas calmas. Isa sente todo o seu corpo ficar tenso, mas força sua expressão a permanecer neutra enquanto desce os degraus do trono e pega o pergaminho dele. O contato é breve, os dedos se tocam, mas o suficiente para uma onda de calor subir pelo seu braço. Ela ignora e se concentra em quebrar o selo. A marca é inconfundível, real, autêntica, e a assinatura é de Torvin, seu pai. Isa lê rapidamente, seu coração batendo forte a cada linha. É um pacto assinado há 7 anos, alguns meses antes da morte de Torvin. Durante a guerra, quando o reino estava cercado, sem recursos e à beira do colapso, Cale, ou melhor, o pai de Cale, que governava na época, mas morreu logo depois, deixando o jovem Cale como herdeiro, enviou tropas, suprimentos, armas e salvou o reino de Torvin da destruição total. Em troca, Torvin assinou uma dívida vitalícia. Tudo o que o rei do norte exigisse no futuro, desde que permanecesse dentro dos limites da honra, seria concedido sem questionamentos. Isa sente seu sangue gelar. Isso não pode ser real. É sim, responde Cale, com voz calma e inflexível. Autêntico, verificado pelos anciãos do norte. Seu pai assinou, rainha Isa, e agora vim reivindicar o que me é devido. Lion dá um passo à frente, furioso. Você está mentindo. Se tal pacto existisse, nós saberíamos. Torvin nunca esconderia algo assim. Cale não se move, não tira os olhos de Isa. Seu rei escondeu muitas coisas para proteger seu reino. Esta foi uma delas. Ele sabia que se a verdade viesse à tona, seus inimigos perceberiam fraqueza. Então, ele manteve isso em segredo e morreu antes de revelar. Isa sente o mundo desabar. Não pode ser verdade, mas o selo está lá, a assinatura está lá. E no fundo, em um lugar que ela não quer admitir que existe, ela sabe que faz sentido. Ela se lembra de como a guerra mudou repentinamente, como os suprimentos começaram a chegar quando não deveriam, como as forças inimigas recuaram sem explicação. Meu pai fez um pacto e eu nunca soube. O que você quer? A pergunta sai mais baixa do que ela pretendia, mais firme. Cale dá um passo à frente e outro, até estar perto o suficiente para que ela tenha que inclinar a cabeça para encontrar seus olhos. Ele é enorme de perto, intimidador, mas Isla não recua. Uma aliança matrimonial, ele diz, as palavras caindo como um veredito. O salão explode em sussurros, conselheiros se levantam, protestando. Leon se move novamente, mas Isla levanta a mão impedindo-o. Você está exigindo que eu me case com você, ela diz sem emoção. Sim. Por quê? Pela primeira vez, algo passa pelo rosto de Cale. Rápido, quase imperceptível e suspeitosamente próximo da vulnerabilidade. Porque meu reino está em perigo, clãs nômades das montanhas estão pressionando minhas fronteiras. Sozinho, não vou resistir a eles. Preciso de aliados, preciso de exércitos. Preciso de uma união que force meus inimigos a recuar. Ele faz uma pausa, e o pacto me dá o direito de exigir exatamente isso. Isa o estuda, procura por mentiras, manipulação, qualquer coisa que ela possa usar contra ele. Mas tudo o que vê é determinação fria. Ele não está pedindo, ele está exigindo, e tem o direito legal de fazê-lo. Maldito seja, pai. O que você fez? Preciso de tempo, ela finalmente diz. Você tem 3 luas, Cale responde sem hesitar. Depois disso, ou você honra o pacto, ou eu revelo sua recusa a todos os reinos vizinhos. E você sabe o que vai acontecer? Sua credibilidade vai desmoronar. Uma rainha que não honra as dívidas de seu pai não merece governar. É uma ameaça, clara, brutal, eficaz. Lion explode, seu filho de um leão. A voz de Isa corta o ar como uma lâmina. Ele para, tremendo de raiva, mas obedece. Ela se vira para Cale, forçando cada músculo de seu corpo a permanecer calmo, controlado. 3 luas, você as terá. Mas até lá, você permanecerá neste castelo como convidada, sob vigilância. Cale sorri, um sorriso pequeno e perigoso que faz algo dentro dela se contrair. Como desejar, rainha Isa. Ele faz uma leve reverência, mais zombeteira do que respeitosa, e se retira, seguido por seus homens. Isa observa-o partir, sentindo o peso de todos os olhares da corte sobre ela. Quando as portas se fecham, Leão se aproxima, sua voz baixa e urgente. Isa, você não pode estar considerando isso seriamente. Ele está manipulando você.
Não há provas reais de que o Norte salvou o nosso reino. Isso pode ser uma armadilha. Isa olha para o pergaminho em suas mãos, para a assinatura de seu pai, e algo se quebra dentro dela. Não é uma armadilha, ela sussurra. Eu reconheço a assinatura e o selo. É autêntico, Lion. Então o que fazemos? Isa fecha os olhos por um momento. Quando ela os abre novamente, uma determinação fria brilha neles. Descobrimos a verdade sobre o pacto, sobre Cale, sobre tudo. Ela se vira para ele, sua voz se tornando mais suave, mais vulnerável. Porque se isso for verdade, então não tenho escolha. Leão pega suas mãos, forçando-a a encontrar seu olhar. Você sempre tem uma escolha, Isa. Sempre. Mas enquanto ele diz isso, enquanto tenta tranquilizá-la, tudo o que Isla consegue sentir é o eco da presença de Cale ainda vibrando no ar. Seu cheiro, seu calor, a maneira como sua loba reagiu quando seus olhos se encontraram. O que está acontecendo comigo? Naquela noite, Isa não consegue dormir. Ela fica na varanda de seus aposentos, observando o pátio abaixo, onde alguns dos homens de Cale acamparam. Eles são diferentes de seus próprios soldados, mais selvagens, mais rudes, com cicatrizes que contam histórias de inúmeras batalhas. E no meio deles, alto e imponente, mesmo sentado junto à fogueira, está Cale. Ele parece sentir o seu olhar. Ele levanta a cabeça lentamente, os seus olhos encontrando os dela através da distância e da escuridão. Isa deveria desviar o olhar. Ela deveria entrar, fechar as cortinas, fingir que não estava observando, mas ela não o faz. Ela fica ali presa no seu olhar, sentindo algo impossível surgir dentro dela. Algo que parece perigosamente com reconhecimento. Quem é você, Cale Andros? E mais importante, por que sinto que já deveria saber? Capítulo 2. Os dias seguintes à chegada de Cale se transformam em uma guerra silenciosa travada nos corredores de pedra do castelo. Na manhã seguinte à apresentação do pacto, Isa convoca uma reunião privada do conselho. Os rostos ao redor da mesa estão tensos, preocupados. Lion está à sua direita, como sempre, com os olhos fixos nela com aquela lealdade inabalável que a mantém firme. Precisamos verificar a autenticidade do documento, declara um dos conselheiros mais antigos, Alistair, que serviu ao pai de Isa muito antes de ela nascer. Não podemos simplesmente acreditar na palavra dele. Eu já verifiquei, responde Isa, sua voz soando mais cansada do que ela pretendia. Ela passou a noite inteira nos arquivos consultando registros antigos, comparando selos. O documento é autêntico. A assinatura é do meu pai. O selo real está intacto. Um silêncio pesado toma conta da sala. Mas isso não significa que devemos obedecer cegamente. Lion interrompe com voz firme. Podemos questionar os termos, procurar brechas, argumentar contra isso. A porta se abre com um estrondo. Cale entra sem cerimônia, seus passos ecoando pela câmara de pedra. 2 de seus homens seguem o guerreiro marcado por cicatrizes e um mais jovem, de cabelos escuros e olhos alertas. Isla sente a raiva subir instantaneamente. Esta é uma reunião privada do conselho, diz ela, com a voz afiada. Você não foi convidado. Cale para na entrada, cruzando os braços sobre o peito largo. Há aquele pequeno sorriso em seus lábios, aquele que já começa a irritá-la profundamente. Ah, mas eu deveria ter sido. E por que isso? Porque, responde Cale, caminhando lentamente em direção à mesa. O pacto não só me dá o direito de exigir uma aliança matrimonial, como também me concede participação em todas as decisões políticas. Enquanto o pacto permanecer ativo, ele para do lado oposto da mesa, diretamente em frente a Isa. Seu pai foi muito meticuloso ao redigir os termos. A rainha Isa Torven sabia que se eu fornecesse recursos tão significativos, precisaria de garantias de que eles seriam usados adequadamente. Então, ele me deu voz. Até que a dívida seja paga ou o pacto seja quebrado, tenho o direito de estar presente em todas as reuniões deste conselho. O sangue de Isa fica frio. Essa é a cláusula 9, se você quiser verificar. Cale interrompe calmamente. Alistair estende a mão e pega o pergaminho. O ancião lê rapidamente e Isa vê a derrota em seu rosto antes mesmo de ele falar. Ele está certo, Alistair confirma, sua voz pesada de arrependimento. A cláusula é clara. Enquanto o pacto estiver em vigor, o Rei do Norte tem participação consultiva nas reuniões do Conselho que tratam de assuntos políticos, militares ou comerciais relevantes. Participação consultiva, Isa, agarrando-se à palavra como se fosse uma tábua de salvação. Significa que você pode oferecer opiniões, não que suas opiniões sejam vinculativas. É verdade, concorda Cale, puxando uma cadeira e sentando-se sem ser convidado.
Mas isso significa que você não pode me excluir e significa tudo o que é discutido aqui. Eu saberei. Ele se recosta na cadeira com uma postura relaxada que beira a insolência. Então, o que estávamos discutindo? Lion se levanta abruptamente, batendo as mãos na mesa. Isso é absurdo. Você não pode simplesmente, Lion. A voz de Isa é baixa, mas firme. Ele para de tremer de raiva e obedece quando ela gesticula para que ele se sente. Isa se força a respirar profundamente. Cada fibra de seu ser quer expulsar Cale daquela sala, daquele castelo, daquele reino. Mas ele está certo. O maldito pacto lhe concede esse direito. Muito bem, ela diz finalmente com a voz controlada. Você pode ficar, mas é melhor garantir que suas contribuições sejam realmente relevantes, Ray Cale. Não vou tolerar que meu tempo seja desperdiçado. Cale sorri. Aquele pequeno sorriso perigoso que faz seu estômago revirar. Não se preocupe, Rainha Isa. Prometo tornar cada reunião memorável. A reunião continua sob uma tensão palpável. Isa tenta se concentrar nos assuntos do reino, na colheita de outono, nas fortificações da fronteira, nas rotas comerciais. Mas a presença de Cale é como uma pedra em sua bota, impossível de ignorar. Quando ela apresenta um relatório sobre as rotas comerciais, Cale a interrompe no meio da frase. Desculpe-me, Rainha Isa. Seu tom é educado, mas o brilho em seus olhos conta outra história. Mas essas rotas que você menciona, elas não foram estabelecidas há apenas 2 anos? Pelo que eu sei, antes disso, seu reino dependia exclusivamente das terras orientais. Isa pressiona os dedos na mesa de carvalho. Ele está certo e sabe que está certo, e está jogando isso na cara dela diante de todo o conselho. As rotas foram expandidas, ela responde com voz calma. Diversificamos nossas alianças comerciais para evitar depender de um único reino. Inteligente, admite Cale, recostando-se com aquela mesma postura irritantemente relaxada. Embora tarde, se você tivesse feito isso durante a guerra, talvez não precisasse de ajuda externa. O silêncio que se segue é sufocante. Os conselheiros desviam o olhar, desconfortáveis. Lion enrijece ao lado de Isa, seus dedos apertando o braço da cadeira com força suficiente para fazer a madeira ranger. Isa sorri. Não é um sorriso gentil. Você está sugerindo que meu pai cometeu erros estratégicos? Ray Cale. Estou dizendo, responde Cale, com os olhos brilhando com algo perigoso, que governar em tempos de paz é mais fácil do que governar em tempos de guerra. Você herdou um reino já salvo, Rainha Isa. A questão é, o que você teria feito se tivesse enfrentado o que seu pai enfrentou? É uma provocação descarada. Isa sente a raiva subir pela espinha como fogo. E algo dentro dela, seu lobo, rosna baixinho, querendo se lançar para mostrar a esse homem arrogante exatamente do que ela é capaz. Então ela percebe. Ele está sorrindo. Não o sorriso político que usa com os conselheiros. Um sorriso genuíno. Pequeno, quase imperceptível, mas iluminando seus olhos de uma forma que faz seu estômago revirar. Ele está gostando disso. A percepção a atinge como um raio. Cale não está tentando humilhá-la. Ele está provocando-a de propósito porque quer vê-la com raiva, porque gosta quando ela perde a compostura. Isla se força a relaxar. Ela se recosta na cadeira, imitando a postura dele, cruzando as mãos calmamente sobre a mesa. Se eu tivesse enfrentado o que meu pai enfrentou, ela diz, com a voz suave como seda, eu nunca teria assinado um pacto que colocasse meu reino nas mãos de outro rei. Eu teria encontrado uma solução que não me deixasse em dívida com ninguém. O sorriso de Cale se amplia. Confiança admirável. Arrogância perigosa, diz o homem que cruzou fronteiras para cobrar uma dívida de 7 anos. Dívida é dívida, não importa quanto tempo tenha passado. E orgulho é orgulho, não importa o quanto você esteja desesperado. Seus olhos se encontram. A sala inteira parece desaparecer. São apenas Isa e Cale medindo forças do outro lado da mesa. Nenhum dos dois disposto a ceder. Finalmente, Alistair limpa a garganta, visivelmente desconfortável. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Isa não tira os olhos de Cale. Excelente ideia. Quando a reunião se encerra e os conselheiros começam a sair, Lion se aproxima, falando em voz baixa e urgente. Ele está provocando você de propósito, tentando fazer você perder o controle na frente do conselho. Isa finalmente desvia o olhar de Cale, que está do outro lado da sala conversando com um de seus homens, embora seus olhos permaneçam fixos nela. Eu sei. Então por que você continua caindo nessa? É uma boa pergunta. Isa não tem resposta. Ou melhor, ela tem, mas não é uma que ela queira admitir. Porque quando ele me provoca, eu me sinto viva.
Porque ninguém mais ousa me desafiar dessa maneira. Porque eu odeio e desejo isso ao mesmo tempo. Ele não vai me manipular, ela diz em vez disso. Eu estou no controle. Lion toca seu braço gentilmente, virando-a em sua direção. Uma preocupação genuína enche seus olhos, do tipo que ele sempre teve desde que eram crianças. Isa, você não precisa fazer isso sozinha. Eu estou aqui. Sempre estive aqui e sempre estarei. Há algo na maneira como ele diz isso. Algo além da lealdade. Isa franze ligeiramente a testa, estudando o rosto dele. Lion mantém o olhar por um momento a mais antes de desviar o olhar e soltar o braço dela. Vou investigar mais a fundo o pacto, diz ele, voltando ao profissionalismo. Deve haver algo que possamos usar, alguma brecha. Obrigada, Lion. Ele sorri, aquele sorriso suave e familiar que sempre a confortou, e se afasta. Isa permanece imóvel por um momento, processando. Mas quando ela olha para cima novamente, Kaylee ainda está lá, ainda observando, e quando seus olhos se encontram, ele inclina a cabeça ligeiramente como se dissesse: a segunda rodada está chegando. Os dias seguintes se arrastam em um padrão tenso. Kelly permanece no castelo como convidado, mas sua presença é sentida em cada corredor, cada decisão, cada respiração de Isa. Ele não participa de todas as reuniões, apenas das que considera relevantes, mas quando o faz, é sempre com aquele sorriso irritante e provocador. Isa começa a antecipar seus comentários antes que ele os faça, preparando contra-argumentos afiados. E Cale parece perceber, intensificando suas provocações de maneiras cada vez mais sutis e perigosas. Certa tarde, enquanto ela inspeciona as muralhas, Cale aparece sem ser convidado. Verificando se suas defesas estão dentro do padrão, ele pergunta, caminhando ao lado dela com aquela postura confiante com a qual ela se familiarizou relutantemente. Verificando se preciso reforçá-las contra intrusos inconvenientes. Isa responde sem olhar para ele. Cale ri, um som baixo e áspero que faz algo dentro dela se revoltar. Intruso. Palavra interessante para um convidado. Você não é meu convidado. Você é meu credor. Há uma diferença. Por enquanto. Isa para de andar, virando-se para encará-lo. Por enquanto. Cale dá um passo à frente, diminuindo a distância entre eles de uma forma que faz o coração dela bater forte. 3 luas, Rainha Isa. Você me deu 3 luas. Já se passaram 10 dias. Você está mais perto da decisão a cada noite que dorme sem me responder. Talvez eu já saiba a minha resposta. Talvez. Mas você não a disse. Ele inclina a cabeça ligeiramente, estudando-a com olhos que parecem perfurar todas as defesas que ela tem. Por que não? Porque não sei o que dizer. Porque toda vez que olho para você, algo dentro de mim se quebra e se reforma. Porque meu lobo está gritando coisas que não sei como interpretar. Porque Isla responde, levantando o queixo. Gosto de ver você esperar. O sorriso que Kaylee lhe dá é predatório. Cuidado, Rainha Isa. Fazer um lobo esperar só o deixa mais faminto. E então ele se afasta, deixando-a parada na muralha, tremendo de raiva e de algo mais que ela se recusa a nomear. Enquanto isso, Lion observa tudo à distância. Naquela noite, ele procura Isla na biblioteca. Ela está sentada perto da lareira, lendo documentos antigos, procurando desesperadamente por uma brecha no pacto. Ainda nada? Lion pergunta, fechando a porta lá atrás de si. Isa balança a cabeça, frustrada. Meu pai era meticuloso. Todas as cláusulas são à prova de falhas. Não há como escapar. Lion se aproxima, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Isa, você não precisa fazer isso sozinha. Ela olha para ele, vendo a preocupação genuína em seus olhos. Eu sei, Lion, e sou grata por isso. Não sei o que faria sem você. Algo passa pelo rosto dele. Algo intenso, vulnerável. Ele levanta a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas recua no último momento. Você merece mais do que isso, ele diz suavemente. Mais do que ser forçada a se casar com um estranho por causa de um antigo pacto. Não tenho escolha. Você sempre tem escolha. Lion pega as mãos dela nas suas. E há algo na maneira como ele a toca que faz Isla franzir ligeiramente a testa. Se você recusar o pacto, eu ficarei ao seu lado. Enfrentaremos as consequências juntos. Seu tom é diferente, mais profundo, mais pessoal. Isa estuda seu rosto, tentando entender, mas Lion desvia o olhar antes que ela consiga decifrá-lo. Obrigada, ela diz finalmente, mas não posso envolver você nisso. É meu fardo, minha decisão. Lion aperta suas mãos uma última vez antes de se levantar. Na porta, ele se vira. Só não confie nele, Isa. Não importa o que ele diga. Homens como Cale sempre têm motivos ocultos.
E então ele sai, fechando a porta atrás de si. A notícia do baile chega como uma decisão repentina do conselho, uma tradição antiga que não pode ser ignorada, especialmente em tempos de incerteza. É uma forma de mostrar força, de demonstrar aos reinos vizinhos que Isa governa com confiança e estabilidade, imune à pressão externa. Isa passa a tarde se preparando, permitindo que suas damas de companhia trançam seu cabelo em elaboradas tranças entrelaçadas com prata. O vestido que ela escolhe é cor de champanhe, com bordados dourados intricados no corpete. Quando ela entra no salão de baile, as conversas cessam, os nobres se curvam e do outro lado da sala, perto das colunas de mármore, Cale congela no meio da frase. Seus olhos encontram os dela através da multidão e algo cruza seu rosto. Algo rápido, intenso, que desaparece antes que ela possa identificá-lo, mas foi o suficiente para fazer seu coração tropeçar. Não, não vou pensar nisso. Não esta noite. Lion se aproxima quase imediatamente, imaculado em seu traje formal beta, com os cabelos soltos levemente despenteados. Um sorriso suave toca seus lábios quando ele se curva diante dela. Minha rainha, diz ele, sua voz contendo algo mais íntimo do que o título sugere. Posso ter a honra? Ele estende a mão. Isa hesita por uma fração de segundo, não porque não queira dançar com Lion, mas porque sente o peso do olhar de Cale do outro lado da sala. E com a ajuda de Deus, disso, gosta de saber que ele está observando, gosta do poder que isso lhe dá. Ela coloca a mão na de Lion. A honra é minha. Eles se movem em direção ao centro do salão de baile quando a música começa. Uma melodia tradicional suave que Isa conhece desde a infância. Lion a guia com familiaridade, sua mão firme e respeitosa em sua cintura. Você está deslumbrante esta noite, murmura Lion, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouça. Obrigada. Isa sorri, tentando se concentrar na dança, na música, em qualquer coisa, exceto na presença ardente de Cale que ela sente mesmo sem olhar para ele. Do outro lado do salão, Cale sente algo perigoso se acender dentro dele. Seu lobo rosna baixinho, uma fúria instintiva que ele nunca sentiu antes, nem em batalhas, nem durante traições. Ver as mãos de Leon na cintura de Isa, ver a proximidade deles, a familiaridade, o jeito como ela sorriu para ele. Ela não é dele. O pensamento é selvagem, primitivo, incontrolável. Meu lobo não aceita isso. Não aceita vê-la nos braços de outro homem. Cale aperta os punhos, lutando para se controlar. Mas a necessidade de agir, de interromper, de arrancar Leão dela, é quase insuportável. Então ele age. Com passos deliberados, ele atravessa o salão de baile e estende a mão para Lady Mariam, uma das mulheres mais bonitas da corte, conhecida por sua beleza de tirar o fôlego, cabelos dourados e um charme prático que deixa os homens tropeçando em si mesmos. Ela aceita instantaneamente, radiante, e logo eles estão dançando. Cale não olha para Isla, finge que ela não existe, ri de algo que Marion diz, inclina-se mais perto do que o necessário. Isa sente como se tivesse levado um soco. Raiva, ciúme, fúria, tudo ao mesmo tempo. Ele ousa entrar no meu reino exigindo uma aliança. E agora dança com outra mulher como se eu não significasse nada. Sua loba rosna dentro dela, querendo atacar, arrancar aquela mulher dele. Mas ela se força a sorrir, a continuar dançando com Lion, a fingir que não vê, que não se importa. Mas ela se importa. Deus, ela se importa tanto que dói. Isa, a voz de Lion a puxa de volta. Ele a observa com preocupação e algo mais. Você está bem? Estou perfeitamente bem. Ela mente, sua voz mais fria do que pretendia. Mas seus olhos atraem. Eles voltam para Cale, e desta vez ele está olhando para trás. Não para Marion, para ela. Seus olhos se encontram do outro lado da sala, e algo elétrico se forma entre eles. Cale não sorri, não faz gestos. Ele apenas a observa com aquela intensidade que dificulta a respiração. E Isa percebe com o horror crescente que ele fez isso de propósito. Ele está me provocando de novo, mas desta vez é diferente. Porque desta vez não é com palavras ou política. É com algo muito mais perigoso. Lion se aproxima, sua mão deslizando levemente pela cintura dela, sua voz mais baixa, mais íntima. Esqueça-o, Isa. Ele não merece sua atenção. Isa olha para Lion, olha de verdade, e pela primeira vez percebe a maneira como ele a observa, a intensidade em seus olhos, a proximidade que vai além da amizade. Ele sente algo por mim. Os pensamentos se agitam. Lion sempre foi seu melhor amigo, seu leal beta.
a única constante em sua vida. Mas agora, a maneira como ele a abraça, fala com ela, olha para ela. Como eu nunca percebi isso? Isa Lyon hesita e algo vulnerável entra em seu tom de voz. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, não sabe? Ela franze ligeiramente a testa. Eu sei, Lyon. Você sempre esteve ao meu lado, não apenas ao seu lado. Ele a puxa um pouco mais para perto, sua respiração quente perto do cabelo dela. Quero que você saiba que não importa o que este pacto diga, não importa o que Kaylee exija, você tem escolhas. E você merece alguém que sempre esteve aqui. Alguém que conhece você, que ama você pelo que você é, não pelo que você pode dar. O coração de Isa acelera, mas não da maneira que deveria. Porque tudo o que ela consegue pensar é em Cale, onde ele está, o que está fazendo. A música fica mais lenta, mais íntima. Os casais ao redor dele se aproximam. Leon aproveita, puxando-a para mais perto, sua respiração roçando a têmpora dela. Isa olha por cima do ombro dele. Cale não está mais dançando com Marion. Ele está sozinho na beira da pista de dança, com os olhos fixos nela e em Lyon. E a expressão em seu rosto é de pura fúria. Mandíbula cerrada, mãos em punhos, olhos brilhando com algo selvagem, mal contido. Ele parece a segundos de atravessar a pista e arrancar Lyon dela. A música termina. O salão de baile aplaude educadamente. Lyon leva a mão de Isa aos lábios, beijando-a com devoção exagerada, demorando-se muito mais do que o necessário. E então uma voz corta o ar. Ser seu pretendente não me dá direito a uma dança? Isa se vira. Cale está ali, a poucos passos de distância, alto, imponente, com aquele olhar que não pede, mas ordena. Todo o salão fica em silêncio. Lyon enrijece ao lado dela, os olhos se estreitando com raiva mal contida. Ela já dançou o suficiente. Cale não olha para ele, não quebra o contato visual com Ayla nem por um segundo. Eu não estava pedindo, Beta. A ênfase na última palavra é puro veneno. O coração de Isa acelera. Ela deveria recusar. Ela deveria recusar publicamente. Mostrar que ele não tem poder sobre ela, que ela não cederá às exigências dele. Mas quando seus olhos se encontram, quando ela vê o desafio misturado com algo mais profundo, algo cru, algo desesperado, ela não consegue. Ela levanta a bimbam, Cale a pega instantaneamente, seus dedos fechando-se em torno dos dela com uma possessividade que beira a imprudência. Ele a puxa para a pista de dança e Asla sente todos os olhares da sala fixos neles. A música recomeça, algo mais rápido desta vez, mais intenso. Cale a puxa para seus braços com força suficiente para roubar seu fôlego. Sua mão em sua cintura é quente, grande, fazendo-a se sentir pequena de uma forma que ela odeia e deseja ao mesmo tempo. Eles começam a dançar e o mundo se dissolve. Divirta-se. Sua voz é baixa, áspera, com um toque de perigo. Eu deveria? Isa responde, levantando o queixo desafiadoramente. Seu Beta é muito dedicado. A palavra escorre veneno, quase possessiva, eu diria. E Lady Marian está muito disponível. A réplica escapa antes que ela possa impedi-la. Droga, ele vai perceber. Ele vai saber que os olhos de Cale brilham de pura satisfação. Rainha Isa ciumenta, não seja ridícula. Não. Ele agira bruscamente, puxando-a para trás com uma força que faz seus corpos se chocarem. A proximidade é brutal. Ela pode sentir o calor dele através das camadas de roupa, o cheiro de pinheiro e neve impregnado em sua pele. Porque eu poderia jurar que seu lobo rosnou quando toquei aquela mulher. Isa congela. Ele viu. Você está imaginando coisas. Ela tenta, mas sua voz está muito fraca. Cale ri, um som baixo que vibra contra ela. Estou? Porque senti a mesma coisa quando vi aquele homem com as mãos em você. Quando ele a puxou para mais perto, quando sussurrou coisas que só eu deveria ouvir. Sua voz cai para um quase rosnado. Meu lobo queria despedaçá-lo. O coração de Isa bate forte. Lyon é meu Beta, meu. Você não tem o direito de fazer isso. Cale interrompe com os olhos ardentes. Você está certa. Eu não tenho o direito, assim como você não tem o direito de sentir o que sentiu quando dancei com outra pessoa. Ele a puxa para mais perto, seus lábios roçando sua orelha. Mas nós dois sentimos isso, não foi? E você sabe exatamente o que isso significa. Isa tenta se afastar, mas Cale a segura com firmeza. Não sei do que você está falando. Mentirosa. A palavra é sussurrada quase com ternura. Continue fingindo se quiser, mas eu sinto isso. Sinto isso toda vez que você está perto. Sinto seu lobo chamando o meu. Sinto como você treme quando eu te toco.
A mão dele desliza pelo lado dela, descendo pela cintura até o quadril, e os joelhos de Isla quase cedem. E você também sente isso. Pare, ela sussurra, mas não há convicção na palavra. Por quê? Porque a verdade te assusta, porque pela primeira vez na vida, você não está no controle. Isa finalmente encontra forças para empurrá-lo levemente, criando espaço. Seus olhos brilham com raiva, confusão, desejo, tudo misturado. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei mais do que você gostaria, responde Caitlin. E há algo vulnerável em sua voz que destrói as defesas dela. Eu sei que você governa sozinha porque não confia em ninguém. Eu sei que você perdeu seu pai e jurou que nunca mais seria fraca. Eu sei que você construiu muros tão altos que ninguém consegue escalar. Ele dá um passo à frente, eliminando a distância que ela criou. Mas eu não preciso escalar, Isa, porque você já me deixou entrar e isso te apavora. Isa abre a boca, fecha-a, tenta encontrar as palavras para negar, para mentir, para se proteger. A música para. O salão de baile aplaude, mas nenhum dos dois se move. Cale segura a mão dela um segundo a mais do que deveria. Seus dedos traçam círculos lentos na palma da mão dela. Um gesto tão íntimo, tão possessivo, que a faz tremer. Então ele se inclina, seus lábios roçando a orelha dela, e sussurra palavras que destroem todas as barreiras que ela construiu. Continue fingindo que não sente nada, mas nós dois sabemos a verdade. E então ele se afasta, deixando-a parada no meio do salão de baile, trêmula, furiosa, perigosamente perto de admitir algo que jurou nunca sentir. Do outro lado da sala, Lion observa, e pela primeira vez na vida, sente um medo real de perdê-la. Capítulo 3. A noite do baile deixa Isa inquieta de maneiras que ela não consegue nomear. Deitada em sua cama, olhando para o dossel de veludo escuro acima dela. Tudo o que ela consegue ver são os olhos de Cale. A maneira como ele a olhou durante a dança, a proximidade de seus corpos, as palavras que ele sussurrou em seu ouvido antes de se afastar. Continue fingindo que não sente nada, mas nós dois sabemos a verdade. Isa vira-se de lado, frustrada, socando o travesseiro. Seu lobo está agitado, inquieto, pressionando sua pele como se quisesse sair e caçar algo que não pode ter. Isso é ridículo. Ele é um manipulador. Está usando o pacto para me prender e conseguir o que quer. Não posso confiar nele. Não posso. Mas então ela se lembra da maneira como ele a segurou. A vulnerabilidade em sua voz quando ele disse que ela já o havia deixado entrar. A fúria em seus olhos quando viu o leão tocando-a. Pare de pensar nisso. Ela se senta abruptamente, desistindo de dormir. Ela veste roupas de treino, calças de couro macio e uma túnica simples e sai de seus aposentos. Se ela não consegue dormir, pelo menos pode transformar essa energia frustrada em algo produtivo. O pátio de treino está deserto a esta hora da noite. A lua cheia ilumina o espaço circular de pedra, cercado por alvos de palha e armas montadas nas paredes. Isa pega uma espada de treino mais pesada do que as lâminas de batalha, feita para desenvolver força, e começa. Movimento após movimento, golpe após golpe, tentando esvaziar a mente, tentando não pensar nos olhos da cor de gelo derretido e nas palavras sussurradas que fazem todo o seu mundo tremer. Ela está tão concentrada que não ouve os passos. Seus movimentos estão lentos. Isa se vira, com o coração acelerado. Cale está parado na entrada do pátio, encostado em uma das colunas de pedra. Ele está vestido casualmente, com uma camisa escura com os botões superiores abertos, calças pretas, sem armadura ou formalidade. Seu cabelo está solto, caindo sobre os ombros de uma forma que faz algo dentro dela se apertar. E ele está sorrindo, aquele sorriso pequeno e perigoso. Você está vigiando meu reino ou minha insônia, Rei do Norte? Isa pergunta, forçando sua voz a soar indiferente enquanto abaixa a espada. Tentando, Cale se afasta da coluna, caminhando em direção a ela com passos lentos e sem pressa. Mas então ouvi metal, fiquei curioso. Agora que sua curiosidade está satisfeita, você pode voltar para seus aposentos. Eu poderia. Ele para a alguns passos dela, seu olhar percorrendo o corpo dela de uma forma que faz sua pele esquentar. Mas onde está a graça nisso? Isa levanta o queixo. Não estou aqui para entretê-lo. É uma pena, porque você é extremamente divertida quando está com raiva. Cale inclina a cabeça, estudando-a. E seus movimentos são realmente lentos. Se este fosse um inimigo real, você já estaria morta. A provocação acende algo dentro dela. Quer testar essa teoria?
Os olhos de Kaylee brilham com pura satisfação, como sempre. Ele pega uma espada de treino da parede, testando seu peso com movimentos familiares. Quando ele se vira para ela, há algo diferente em sua postura. Ele não é mais o rei que se senta nas reuniões do conselho. Ele é o guerreiro, o predador. Eles assumem posições em lados opostos do pátio. Sem piedade, diz Callum, sua voz baixa e perigosa. Eu não esperaria nada menos que isso. Isa ataca primeiro, rápida, feroz, usando sua velocidade como vantagem. A espada corta o ar, mirando seu lado exposto. Mas Kaylee bloqueia facilmente, o impacto do metal contra o metal ecoando pelo pátio. Ele contra-ataca, um movimento fluido que a força a recuar. Isa se esquiva, gira, ataca novamente. A dança começa. É brutal. Não é um treino amigável. É intenso, carregado com tudo o que eles não dizem em voz alta. Cada golpe que Isa desferia era uma tentativa de provar que não precisava dele, que não era fraca, que podia se defender. Cada movimento que Kaylee fazia era controlado, mas implacável, como se mesmo em combate, ele se recusasse a realmente machucá-la. Eles se moviam pelo pátio como se conhecessem os passos um do outro por instinto. Golpear, bloquear, esquivar. O suor começa a brilhar na testa de Isa, sua respiração fica mais pesada. Cale também está sentindo isso. Ela percebe isso na tensão dos músculos dele, na maneira como seus movimentos ficam um pouco mais lentos. Mas nenhum dos dois está disposto a parar. Isa sente a exaustão queimando seus músculos, mas não vai dar a ele a satisfação de vencê-la. Ela pressiona com mais força, atacando com uma sequência rápida que força Kaylee a recuar. Por uma fração de segundo, ela vê uma abertura. Ela se lança, mas Kaylee é mais rápido. Em um movimento calculado, ele usa a própria espada dela contra ela, virando o corpo e usando o impulso de Isa para desequilibrá-la. Ela tropeça, caindo de costas. A espada voa de sua mão, deslizando pela pedra. Antes que ela possa reagir, Kale está em cima dela. Uma mão prende os dois pulsos dela acima da cabeça, pressionando-os contra a pedra fria. Seu corpo a mantém imobilizada, completamente paralisada. Sua outra mão solta sua própria espada, deixando-a cair ao lado deles, agora livre para se apoiar no chão perto da cabeça dela. Ambos estão sem fôlego, suados, perigosamente próximos. Os olhos de Kaylee caem sobre a boca dela, e Asla sente seu coração acelerar de uma forma que não tem nada a ver com a luta. Você perdeu, ele sussurra, sua voz áspera, triunfante. Isa deveria estar furiosa. Ela deveria empurrá-lo, exigir que ele saísse de cima dela. Mas em vez disso, algo diferente acontece. Ela para de lutar. Ela deixa seu corpo relaxar sob o dele, sua respiração ainda ofegante, seus olhos fixos nos dele com uma intensidade que torna o ar entre eles perigosamente quente. Ainda não, ela sussurra, sua voz saindo mais suave, quase íntima. A testa de Kaylee se franze levemente, confuso com a mudança repentina. Não. Isa levanta o rosto um pouco, seus lábios se abrindo, seu olhar caindo sobre a boca dele com intenção clara. Ela vê o momento exato em que ele entende. Sente quando o corpo dele fica tenso, quando sua respiração falha por um segundo. A mão que segura seus pulsos afrouxa um pouco. Seu corpo, antes rígido e controlado, hesita. Kel se inclina lentamente, como se puxado por algo mais forte que sua vontade. A distância entre suas bocas diminui. 1 centímetro, meio centímetro. Isa pode sentir a respiração quente dele em seus lábios. Ela vê os olhos dele se fecharem por uma fração de segundo, antecipando, e então ela se move. Com um movimento rápido e brutal, ela usa a perna livre para ganhar impulso, torce o corpo bruscamente e inverte completamente as posições deles. Pego completamente de surpresa, Kaylee cai de costas com um baque surdo. Antes que ele possa processar o que aconteceu, Isa está em cima dele. Seu joelho pressiona o peito dele, e a espada de treino dele, que ela agarrou no mesmo movimento, agora está em sua garganta. Silêncio. Kale fica completamente imóvel, olhando para ela com uma mistura de choque, descrença e algo muito próximo de admiração. Isa sorri, um sorriso pequeno, letal e triunfante. Agora você perdeu, ela diz, sua voz firme, sem nenhum traço de arrependimento. Kale a estuda por um longo momento. Então, para sua surpresa, ele ri. Um som baixo e áspero misturado com algo que faz seu estômago revirar. Golpe baixo, ele murmura. Mas não há raiva em seu tom, apenas reconhecimento, respeito e talvez um desejo ainda mais forte do que antes.
A guerra não tem regras, Isa responde, embora seu coração esteja acelerado e suas mãos tremam levemente ao redor do punho da espada. Você foi quem disse que, se fosse um inimigo real, eu estaria morta. Então, usei tudo o que tinha. Cale levanta lentamente a mão, sem ameaça, apenas um gesto deliberado, e envolve os dedos em torno do pulso dela, aquele que segura a lâmina em sua garganta. Não para empurrá-la, apenas para tocá-la. Tudo? Ele pergunta, sua voz baixa e perigosa, os olhos brilhando com algo selvagem, incluindo me fazer acreditar que você iria me beijar. Isa sente o calor subir ao rosto, mas não recua. Funcionou, não foi? Funcionou, admite Cale, sua voz ainda mais áspera. Seu polegar traça círculos lentos sobre o pulso dela, onde seu coração bate acelerado. Porque por um segundo, eu realmente acreditei. Ele faz uma pausa, seu olhar procurando o dela com uma intensidade que a desarma. Ou talvez eu tenha deixado você vencer. Mentiroso, Asla sussurra, mas não há convicção em sua voz. Cale sorri, aquele sorriso perigoso que ela está começando a reconhecer. Sua mão se move de seu pulso, deslizando lentamente por seu antebraço, depois por seu braço até chegar ao ombro. Cada centímetro de contato queima. Prove, ele diz, e soa quase como um apelo disfarçado de desafio. A tensão entre eles é insuportável. Isa sabe que deveria se afastar, levantar-se, colocar distância entre eles. Mas ela não consegue. Ela fica lá, montada nele, sentindo o calor do corpo dele sob o seu. A maneira como ele olha para ela, como se ela fosse a coisa mais fascinante que ele já viu. Isso é perigoso. É mesmo. Mas então Cale faz algo que a desarma completamente. Com a mão livre, ele toca seu rosto, gentil, quase reverente. Seu polegar traça o contorno de seu queixo, depois desce pelo pescoço, sentindo seu pulso acelerado. Você é perigosa, Isa, ele sussurra. Mais perigosa do que qualquer inimigo que já enfrentei. Então você deve ter cuidado, ela responde, mas sua voz treme. Eu deveria. Seus olhos caem sobre a boca dela novamente. Mas parece que não consigo. O mundo ao redor deles desaparece. São apenas os dois. Respirações ofegantes, corações batendo forte, a linha entre o ódio e o desejo se dissolvendo a cada segundo que passa. Isa sente-se inclinar-se um pouco, apenas o suficiente para diminuir a distância entre suas bocas para algo verdadeiramente perigoso. E Cale não se afasta, não desvia o olhar. Ele simplesmente espera, os olhos fixos nos dela, como se lhe entregasse o controle total da decisão. Beije-o, apenas beije-o e acabe com isso. Mas então vozes ecoam do outro lado do pátio. Guardas em sua patrulha noturna. A realidade cai sobre eles como água fria. Isa se afasta abruptamente, levantando-se e cambaleando alguns passos para trás. A espada escorrega de sua mão, batendo contra a pedra. Ela está tremendo de adrenalina, de desejo não resolvido, de medo do que quase fez. Cale se levanta lentamente, sem tirar os olhos dela. Há frustração ali, mas também compreensão. Isa, não. Ela levanta a mão impedindo-o. Não diga nada. Porque se ele disser alguma coisa, se ele mencionar o que quase aconteceu, ela não será mais capaz de negar. Cale fecha a boca. Ele apenas observa enquanto ela pega sua espada e a devolve ao suporte com as mãos ainda trêmulas. Quando Isla finalmente se vira para sair, ele fala. Não alto, apenas o suficiente para que ela ouça. Da próxima vez, Mossandin, não vou cair nessa tão facilmente. Isa para na entrada do pátio sem se virar. Da próxima vez, você nem terá a chance de tentar. Mas ambos sabem a verdade não dita. Eles não estão mais falando apenas sobre luta. O dia seguinte é uma tortura. Toda vez que Isa cruza com Cale nos corredores, a tensão é insuportável. Ele não menciona o que aconteceu no pátio de treinamento. Ele não a provoca. Ele apenas olha para ela de uma forma que faz seu corpo inteiro lembrar do peso dele sobre ela, da proximidade, do quase. Isa tenta se concentrar em suas tarefas, reuniões, relatórios, decisões sobre o reino, mas tudo parece trivial em comparação com a tempestade que se agita dentro dela. Uma tarde, enquanto ela revisa documentos na biblioteca, Lion aparece. Encontrei algo, diz ele, fechando a porta atrás de si e caminhando em direção à mesa onde ela está trabalhando. Isa olha para cima esperançosa, uma brecha no pacto. Não exatamente. Lion hesita como se escolhesse suas palavras com cuidado, mas informações sobre Cale, sobre as terras do norte. Ele coloca um pergaminho antigo sobre a mesa. Isa o pega e lê rapidamente. São registros de antigas alianças, movimentos políticos nas terras do norte nos últimos anos. O que estou procurando? Ela pergunta. Lion aponta para uma seção específica.
Aqui, 3 meses antes de Kaylee vir buscar o pacto, houve relatos de que as terras do norte estavam sob pressão nas fronteiras. Mas ele faz uma pausa. Os ataques pararam completamente sem explicação. Isa franze a testa. O que você está insinuando? Estou dizendo que talvez a ameaça que Kaylee afirma estar enfrentando não seja tão real quanto ele faz parecer. Ou que era conveniente. Conveniente o suficiente para justificar vir aqui e cobrar o pacto precisamente neste momento. A sugestão causa um arrepio na espinha de Isa. Você acha que ele mentiu sobre estar sob ameaça? Não sei. Lion senta-se na beirada da mesa, observando-a com preocupação genuína. Mas você não acha estranho? Ele aparece aqui com um pacto de 7 anos exigindo casamento, alegando que precisa de aliados. Mas os ataques que supostamente justificam isso simplesmente desaparecem. Isa não quer acreditar nisso. Não quer pensar que Kaylee a manipulou desde o início. Mas as evidências estão aí. Tinta no pergaminho. Impossível ignorar completamente. Continue investigando, ela diz finalmente. Quero saber mais sobre esses ataques. Quando começaram, quando pararam e por quê? Lion acena com a cabeça, mas antes de sair, ele gentilmente aperta o ombro dela. Isa, só quero protegê-la. Você sabe disso, não é? Ela olha para ele, o amigo que sempre esteve lá, que nunca a traiu, que sempre colocou as necessidades dela acima das suas. Eu sei, Lion. Obrigada. Ele sorri, aquele sorriso suave, e sai. Isa fica sozinha com seus pensamentos turbulentos, olhando para o pergaminho. Kaylee mentiu? Tudo foi manipulação desde o início? Mas então ela se lembra da vulnerabilidade em sua voz quando ele disse que não esperava que fosse assim. A maneira como seu lobo reagiu quando a viu com Lion. A fúria crua em seus olhos durante o baile. Isso não pode ser fingimento, não pode. Mas e se for? Naquela noite, Isa mais uma vez não consegue dormir. Ela sai para a varanda de seus aposentos e observa o reino adormecido sob o luar. E então ela sente aquela presença familiar que faz seu lobo se agitar. Também não consegue dormir. Isa se vira. Kaylee está parado na entrada da varanda. Como ele chegou lá, ela não sabe. Talvez tenha escalado. Talvez tenha usado alguma passagem secreta. Não importa. Ele está lá e ela deveria ordenar que ele fosse embora. O que você está fazendo aqui? Ela pergunta, mas sua voz sai mais suave do que ela pretendia. Kaylee caminha lentamente em direção a ela, parando ao lado dela na balaustrada. Meu lobo está inquieto. Tem sido assim desde aquela noite no pátio de treinamento. Isa não responde. Ela apenas olha para o horizonte, tentando ignorar a proximidade dele. O cheiro de pinheiro e neve ela agora reconhece instantaneamente. Você realmente precisava fazer isso? A pergunta escapa antes que ela possa impedi-la. Venha aqui, exija. Prenda-me neste pacto. Kaylee não olha para ela imediatamente. Seus dedos se apertam ao redor da grade de pedra, sua mandíbula cerrada. Quando ele finalmente fala, sua voz é baixa, controlada, perigosa. Eu vim reivindicar o que é meu por direito. Seu pai assinou um pacto. Eu cumpri minha parte. Agora você cumpre a dele. Ele faz uma pausa, depois vira o rosto para ela, seus olhos brilhando ao luar. Mas se você está perguntando se eu planejei que fosse assim, a resposta é não. Como assim? Isa pergunta, com o coração batendo mais rápido. Kaylee se aproxima, a proximidade sufocante assim, com você me olhando como se eu fosse o inimigo, e ao mesmo tempo, não fosse. Sua voz baixa para um sussurro. Eu vim pronto para negociar com uma rainha. Eu não esperava. Ele para, como se as palavras fossem perigosas demais para serem ditas. Eu não esperava por você. Isa sente o ar sair de seus pulmões. Ele não está dizendo que não pretendia forçá-la. Ele está dizendo que o plano mudou, que ela mudou tudo. E de alguma forma, isso parece ainda mais perigoso. Os ataques nas terras do norte, ela diz, testando-o. Lion disse que eles pararam, que desapareceram sem explicação. Algo passa pelo rosto de Kaylee. Surpresa, talvez. Ou raiva. Seu beta está me investigando. Eu estou investigando você. Lion está apenas ajudando. Kaylee ri com um som amargo. Claro que está. E o que mais ele lhe disse? Que eu sou uma manipuladora. Que inventei a ameaça para ter uma desculpa para cobrar o pacto. Você inventou? Não. A resposta é firme, sem hesitação. Os ataques foram reais. Eles são reais. Eles apenas mudaram de padrão. O que você quer dizer? Kaylee dá um passo para trás, passando a mão pelo cabelo em frustração. Quando eu vim para cá, meus inimigos recuaram temporariamente.
Eles estão esperando, observando, vendo se eu vou garantir a aliança ou voltar enfraquecido e sozinho. Então, você realmente precisa disso. Você precisa de mim? Sim. Ele se vira para ela novamente e há algo cru em sua expressão, mas não da maneira que você pensa. Não é apenas política, Isa. Não é apenas estratégia. Ele se aproxima. Meu lobo reconheceu você desde o primeiro momento. E eu tentei ignorar isso. Tentei fingir que era apenas o pacto, apenas conveniência. Mas não consigo mais. As palavras caem sobre ela como ondas. Isa sente os joelhos fraquejarem e se agarra ao corrimão para se manter em pé. Não diga isso, ela sussurra. Não torne isso ainda mais complicado. Complicado? Cale ri novamente. Mas o som está quebrado. Isa, as coisas estão complicadas desde o segundo em que nossos olhos se encontraram e meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Ele está muito perto agora. Tão perto que ela pode ver cada tom em seus olhos, verde e cinza, e um toque de ouro que brilha ao luar. Eu não posso, ela diz, embora não tenha certeza do que exatamente está recusando. Ela não pode confiar nele, não pode sentir o que sente, não pode se render. Você pode, murmura Cale, levantando a mão e segurando o rosto dela com uma gentileza que contrasta com tudo o que ele é. Você só está com medo. Eu não tenho medo de nada. Você tem medo de perder o controle, de confiar em alguém, de sentir algo que não pode controlar com lógica e estratégia. Ele está certo. Maldito seja. Ele está completamente certo. Isa fecha os olhos, tentando se proteger, tentando não ceder, mas então sente os lábios dele tocarem sua testa. Um beijo suave, quase reverente. Eu posso esperar. Cale sussurra contra sua pele. Eu posso esperar até que você esteja pronta para admitir, mas não me peça para fingir que não sinto isso, porque eu não consigo mais. E então ele se afasta. Ele a deixa sozinha na varanda, tremendo com lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, que ela nem percebeu que estavam lá. 2 dias depois, Isla decide deixar o castelo. Ela precisa de ar. Ela precisa de distância. Ela precisa de uma clareza de mente que não consegue encontrar com Cale andando pelos mesmos corredores que ela. Estou indo para a Vila Oriental, ela diz a Lion durante o café da manhã, para verificar a colheita. Fale com os aldeões. Lion franze a testa. Você quer que eu vá com você? Não, vou levar apenas 2 guardas. Será rápido. Ela vê a preocupação nos olhos dele, mas também o respeito pela sua decisão. Lion nunca a tratou como alguém que precisa de proteção constante. Tenha cuidado. É tudo o que ele diz. A viagem é revigorante. O vento no rosto, a floresta ao redor, uma sensação de liberdade que ela não sentia há semanas. Os 2 guardas cavalgam atrás dela, mantendo uma distância respeitosa. Isa guia seu cavalo por um caminho estreito entre as árvores, uma rota que ela conhece desde a infância, que leva diretamente à vila. É quando acontece. O primeiro guarda cai da sela com um grito estrangulado, uma flecha no pescoço. Isa gira seu cavalo, com o coração batendo forte, emboscada. Mas o segundo guarda já está sendo arrastado para a floresta por figuras encapuzadas. Isa desmonta rapidamente, sacando sua espada. Seu lobo rosna dentro dela, pronto para lutar. Eles emergem das árvores. 5 figuras com capuzes escuros, movendo-se com a velocidade e coordenação que só os metamorfos possuem. Os capuzes escondem completamente seus rostos. Quem os enviou? Isa pergunta, assumindo uma postura defensiva. Nenhuma resposta. Eles simplesmente avançam. A luta começa. Isa é boa, muito boa. Ela derruba 2 deles rapidamente, mas são muitos e são rápidos e treinados. Eles trabalham juntos, forçando-a a recuar, separando-a de seu cavalo. Uma lâmina corta seu braço. Isa grita, mas continua lutando. É quando o rugido rasga a floresta. Não é um som humano. É primitivo, aterrorizante, o som de um predador que não conhece misericórdia. Os atacantes congelam. E então ele aparece. Um lobo enorme, maior do que qualquer outro que Isa já viu, e rompe da densa vegetação. Pelo negro como a meia-noite, olhos brilhando com fúria dourada, presas à mostra em um rosnado que faz o chão parecer vibrar. Cale. Ele se move com brutalidade aterrorizante. Ele ataca o primeiro agressor antes que o homem possa reagir. O segundo tenta fugir, mas Cale é mais rápido, derrubando-o com facilidade letal. Os 3 restantes também se movem, tentando lutar, mas não são páreo para ele. Cale os domina com uma demonstração que deixa brutalmente clara a diferença entre um rei alfa e lobos comuns. Cada movimento é preciso, mortal e totalmente focado em proteger Isla,
como se ela fosse a única coisa que importasse no mundo. Quando o último atacante cai, Cale se transforma de volta, nu, coberto de sangue que não é dele. Respirando com dificuldade, ele corre para Aisla. Você está ferida. Não é uma pergunta. Ele vê o sangue escorrendo pelo braço dela e algo selvagem brilha em seus olhos. Estou bem. Aisla mente com as pernas tremendo devido à adrenalina. Cale rasga uma tira de sua própria camisa. Alguém de seu grupo a jogou para ele e a enrola no braço dela com um cuidado surpreendente para mãos tão grandes. O que você estava fazendo aqui? Ele pergunta, sua voz mais áspera do que o normal. Escrevendo? Eu não sabia disso. Cavalgando sozinha em território aberto. Sua raiva é palpável. Você é uma rainha, Isa. Você tem inimigos. Você não pode simplesmente... Eu tinha guardas mortos. Ambos. A realidade a atinge. Isa olha para os corpos, seus homens leais agora sem vida. Culpa, dor, raiva. Quem eram eles? Ela pergunta, olhando para os cadáveres dos agressores. Cale caminha até um deles e vira o corpo. Ele puxa o capuz para trás. O rosto é desconhecido, mas há uma marca em seu pescoço, uma tatuagem tribal que Isla reconhece. Clã da Montanha, diz Cale, sua voz sombria. Mercenários. Alguém os contratou para me matar. Sim. Passos de cascos se aproximam. Cale fica tenso instantaneamente, colocando-se entre Isa e a ameaça que se aproxima. Mas é Lion. Ele emerge das árvores com meia dúzia de guardas, seus olhos arregalados ao ver a carnificina. Isa, ele desmonta rapidamente, correndo até ela. Você está ferida. O que aconteceu? Emboscada. Isa responde, ainda abalada. Eles mataram meus guardas. Eles teriam me matado também, se Cale não tivesse feito isso. Ela para, olhando para Cale. Ele a salvou novamente. Surgiu do nada e a protegeu com uma ferocidade que não faz sentido se tudo isso for apenas manipulação política. Lion também olha para Cale. Que conveniente, diz Lion, sua voz baixa, mas carregada. Você estar exatamente aqui quando ela foi atacada. Cale se vira para ele lentamente. O que você está insinuando, Beta? Estou dizendo que é curioso. Você aparece milagrosamente no momento em que Isa está em perigo. Quase como se... Ele faz uma pausa. Como se soubesse que o ataque iria acontecer. O silêncio que se segue é mortal. Isa sente o mundo inclinar-se. Lion, o que você é? Pense, Isa. Lion se aproxima, pegando suas mãos. Ele aparece no reino exigindo o casamento. Então, um ataque misterioso começa e ele está lá para salvá-la, ganhando sua confiança, fazendo você se sentir em dívida. Você está sugerindo que eu orquestrei um ataque contra ela. A voz de Cale é perigosa, controlada, mas vibrando com raiva mal contida. Estou sugerindo que é muito conveniente. Conveniente demais. Cale dá um passo em direção a Lion e Aisla vê o instante em que Lion percebe que cometeu um erro. Cale ainda está salpicado de sangue, ainda vibrando com energia de batalha, e parece a segundos de destruir qualquer um que ouse acusá-lo. Pare, diz Isa, colocando-se entre eles. Vocês dois agora. Ela olha para Lion. Cale me salvou. Eu vi com meus próprios olhos. Ele lutou para me proteger. Ou ele lutou para manter a aparência. Lion responde muito suavemente. Então ela se vira para Cale. Como você sabia que eu estava aqui? Cale hesita. E nessa hesitação, Isla vê tudo o que precisa saber. Meu lobo. Ele admite finalmente. Ele está inquieto desde o amanhecer. Eu senti que algo estava errado. Eu te segui. Você me seguiu? Sim. E ainda bem que fiz isso, ou você estaria morta. É verdade. Isa sabe que é verdade. Mas as palavras de Liam plantaram sementes de dúvida que ela não consegue silenciar completamente. E se for verdade? E se tudo for manipulação? Mas então ela se lembra do jeito que Cale olhou para ela na varanda. A vulnerabilidade em sua voz. O jeito como ele lutou hoje. Pura brutalidade em nome de mantê-la viva. Isso não pode ser uma encenação. Voltem para o castelo, ela ordena com a voz cansada. Todos vocês. Precisamos investigar quem contratou esses mercenários e por quê. Lion a ajuda a subir na cela, lançando um olhar sombrio para Cale. E enquanto cavalgam de volta, Isa sente o peso de 2 olhares sobre ela. Lion ao seu lado, cheio de preocupação e algo mais sombrio que ela não consegue nomear. Cale atrás dela com uma intensidade que faz seu lobo uivar. Em quem eu confio. Capítulo 4. Os dias seguintes à emboscada na floresta são tensos, cheios de uma atmosfera que Isla não consegue definir. Ela convoca reuniões diárias para investigar o ataque. Os corpos dos mercenários foram levados para as masmorras do castelo, examinados por curandeiros e conselheiros,
em busca de qualquer pista sobre quem os contratou. A marca no pescoço, diz Alistair durante uma das reuniões, apontando para os esboços que fizeram da tatuagem tribal. É definitivamente do clã da montanha. Mercenários conhecidos. Eles trabalham para quem paga mais. Então precisamos descobrir quem os pagou, responde Isla, com voz cansada. Ela não dorme bem desde o ataque. Toda vez que fecha os olhos, vê a emboscada. Vê Kaylee transformado, destruindo seus inimigos para protegê-la. Vê também o jeito como Lion olhou para ele depois, com desconfiança, com acusação. Que conveniente você estar exatamente lá quando ela foi atacada. Kaylee está presente na reunião, como sempre, sentado do outro lado da mesa, observando com aqueles olhos que parecem ver através dela. Ele não tem falado muito desde o ataque. Mantém uma distância respeitosa, como se sentisse que Isa precisa de espaço para processar tudo. Mas a tensão entre eles é palpável. Toda vez que seus olhos se encontram, Isla sente como se o ar fosse sugado da sala. Vou investigar os mercenários. Lion se oferece, quebrando o silêncio. Tenho contatos em tabernas onde esse tipo de transação geralmente acontece. Posso descobrir quem os contratou. Isa acena com a cabeça, grata. Obrigada, Lion. Ele sorri, aquele sorriso suave e reconfortante. Sempre Isa. Cale observa a conversa em silêncio, mas algo passa por seu rosto. Algo que Isa não consegue decifrar. 3 dias depois, o amigo de Kaylee, o guerreiro cicatrizado chamado Rowan, solicita uma audiência privada com Isla. Ela o recebe em seus aposentos, com Lion presente. Cale também está lá, encostado na parede perto da lareira, de braços cruzados. O que você descobriu? Pergunta Isla. Rowan hesita, olhando para ela e para Cale. Informação delicada, Rainha Isa. Você pode falar livremente. Todos aqui são confiáveis. Rowan exala. Eu investiguei os mercenários mortos. Falei com pessoas nas terras do norte. Rastreei movimentos. Ele faz uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Os ataques não vieram de fora. Eles vieram de dentro. Isla sente seu sangue congelar dentro do castelo. Sim, alguém com acesso às suas rotinas. Alguém que sabia que você iria cavalgar naquele dia por aquele caminho específico. Lion se levanta abruptamente. Isso é impossível. Todos neste castelo são leais à rainha. Aparentemente, nem todos, responde Rowan com voz firme. Ele olha para Isla. Encontrei vestígios de pagamentos, ouro transferido em segredo e a fonte. Ele hesita novamente. Diga, ordena Isla, sentindo seu coração acelerar. Rowan olha diretamente para Lion. As evidências apontam para o seu beta. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Isa sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Não, diz Lion, sua voz estranhamente calma. Isso é absurdo. É uma armação. Uma armação, repete Rowan, levantando uma sobrancelha. Encontrei testemunhas. Encontrei notas entre você e intermediários conhecidos do clã da montanha. Posso trazer essas testemunhas aqui com segurança, se a rainha preferir. Mentiras. Lian se lança para frente, mas para quando Cale se move, bloqueando sutilmente o caminho para Rowan. Você está tentando me incriminar. Cale quer me afastar de Isla, isolá-la, e está usando você também. Lion. A voz de Isla corta o ar. Ela se levanta com as pernas trêmulas. Mostre-me as provas. Rowan coloca as notas sobre a mesa. Isa as lê com as mãos trêmulas. Mensagens codificadas, mas a caligrafia parece ser de Lion. Não pode ser. Isso não prova nada, ela diz, mas sua voz está muito fraca. Qualquer um poderia ter falsificado. Isa Lion se aproxima, segurando suas mãos. O desespero enche seus olhos. Você me conhece. Você me conhece há anos. Eu nunca faria mal a você. Você sabe disso. E ela sabe. Lion sempre esteve lá. Sempre leal. Sempre protetor. Mas as evidências. Isla olha para Cale. Ele observa em silêncio. Expressão neutra. Mas algo brilha em seus olhos. Tristeza, talvez. Ou compreensão. Eu preciso de tempo, ela finalmente diz, para processar isso, para investigar mais a fundo. Eu preciso de tempo, Lion. Não posso simplesmente ignorar. Não há nada para investigar, Lion insiste, apertando suas mãos com uma força que beira a dor. Eles estão mentindo, Isa. Você não percebe? Cale quer isolar você. Ele quer que você não confie em ninguém além dele. Lion, por favor. Sua voz é baixa, mas firme. Ele congela, percebendo o quanto estava apertando suas mãos. Ele solta suas mãos lentamente, como se estivesse largando algo precioso que nunca mais terá. Rowan, obrigada pela informação, diz Isla, forçando-se a manter a compostura. Continue investigando.
Quero todas as evidências verificadas novamente. Rowan acena com a cabeça e sai. Lion também se move em direção à porta, mas para na soleira. Ele não olha para trás quando fala. Eu esperava mais de você, Isa. Esperava que você confiasse em mim depois de tudo o que passamos. Então ele sai e apenas ela e Cale permanecem na sala. Isa sente suas pernas cederem. Ela afunda pesadamente na cadeira, com a cabeça enterrada nas mãos. Cale se aproxima lentamente. Ele não a toca, apenas fica ali, uma presença firme e reconfortante. Você não acredita nisso, acredita? Ele pergunta em voz baixa. Não sei em que acreditar, Isa sussurra. Lion é meu amigo, meu beta. Ele não faria isso. E se fez, então tudo o que eu achava que sabia sobre ele é mentira. Ela levanta o olhar para Cale. Como posso confiar no meu julgamento sobre qualquer coisa se eu estava tão errada sobre a pessoa mais próxima de mim? Cale se ajoelha na frente dela, ficando no nível dos olhos dela. Você não estava errada. Ele foi seu amigo por anos. Mas as pessoas mudam, Isa, especialmente quando querem algo que não podem ter. As palavras quebram algo dentro dela. Lágrimas começam a cair, silenciosas, incontroláveis. Cale hesita apenas um segundo antes de puxá-la para seus braços. Isa se entrega, enterrando o rosto no peito dele, deixando-o abraçá-la enquanto chora por tudo. A traição em potencial, a confusão, o medo de que tudo o que ela construiu esteja desmoronando. Sinto muito. Cale sussurra em seus cabelos. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Eles ficam assim por longos minutos. Quando Ayla finalmente se afasta, enxugando as lágrimas, ela se sente exausta, mas estranhamente mais leve. Obrigada, ela diz. Sempre. Os dias seguintes são estranhos, pesados com uma tensão nauseante que paira sobre o castelo. Lion continua desempenhando suas funções como beta. Ele procura Isa constantemente, sempre com desculpas válidas, relatórios para assinar, decisões a tomar, mas sempre prolongando as conversas além do necessário. Você parece cansada, ele diz uma tarde, enquanto ela revisa documentos na biblioteca. Sou. Isa admite sem olhar para ele. Lion se aproxima, ficando muito perto. Eu poderia ajudar como sempre ajudei, se você apenas me deixasse. Há algo em sua voz, algo pesado e intenso que deixa Isa tensa. Lion, você confia nele agora? A pergunta sai amarga. O homem que veio aqui exigindo que você se casasse com ele, que aprendeu em um pacto que você não escolheu. Isa fecha o livro que estava lendo e se vira para encará-lo. Ele me salvou. Ou criou situações em que precisava te salvar. Lion se aproxima e Isla vê algo selvagem em seus olhos. Isa, por favor, você precisa enxergar isso. Tudo o que ele fez foi calculado. Desde o início, o pacto, os ataques, tudo. As evidências apontam para você, Lion. Provas forjadas. Sua voz sobe desesperada. Ele quer me tirar do caminho porque sou o único que realmente te conhece. O único que sempre esteve aqui. O único que... Ele para abruptamente, como se tivesse falado demais. O único que o quê? Isa pressiona. Uma fria constatação percorre sua espinha. Lion fecha os olhos, respirando fundo. Quando os abre novamente, há uma decisão ali. Uma rendição. A única que te ama, ele sussurra. O mundo de Isa para. Lion, não. Ele levanta a mão impedindo-a. Deixe-me terminar, porque se eu não disser isso agora, nunca direi. Ele se aproxima, segurando as mãos dela mais uma vez. Eu te amo, Isa. Sempre amei. Desde que éramos crianças. Desde antes de você se tornar rainha. Desde sempre. Isa tenta puxar as mãos para trás, mas ele as segura com força. Eu esperei, Lion continua, com a voz embargada. Esperei que você percebesse que eu estava aqui, que sempre estive aqui, que sempre estarei aqui. Mas então ele apareceu e eu vi o jeito como você olha para ele, o jeito como você nunca olhou para mim. Lion, você é meu amigo, meu beta. Eu te amo, mas não dessa forma. Ele solta as mãos dela abruptamente, passando os dedos pelo cabelo em frustração. O ataque, diz Isla lentamente. A verdade surgindo sobre ela como gelo. Foi você. Na verdade, Lion não responde imediatamente. Ele apenas olha para ela com olhos que parecem simultaneamente arrependidos e desafiadores. Eu tive que fazer isso, ele finalmente admite, e as palavras destroem o que resta do mundo de Isa. Eu precisava que você visse que Cale não é confiável, que ele está usando você, que eu sou o único que realmente protege você. Você ordenou que mercenários me matassem para me proteger. A voz de Isa soa horrorizada, incrédula. Não para te matar. Lion se apressa em explicar. Nunca para te matar.
apenas para criar situações em que ficasse claro que Kaylee não pode te proteger, que ele não é o que você precisa, que eu sou. Isa sente náusea subir pela garganta. Meus guardas morreram, Lion, homens leais, por sua causa. Foi um acidente, mas ele não parece realmente arrependido. Os mercenários não deveriam ter chegado tão perto. Eles não deveriam ter realmente ferido você, apenas assustado você. Mas então Cale apareceu mais rápido do que eu esperava. E vai embora, sussurra Raisla. Isa, vai embora. Ela grita, e pela primeira vez em anos, deixa seu lobo transparecer em sua voz. O som ecoa pela biblioteca, impregnado com o poder alfa que faz o leão recuar instintivamente. Mas então algo muda em sua expressão. A vulnerabilidade desaparece, substituída por algo mais sombrio. Não, ele diz, e a palavra cai como uma sentença. Isa congela. O que você disse? Eu disse não. O leão se aproxima dela novamente e há algo diferente em sua postura. Algo perigoso. Passei 7 anos ao seu lado, Isa. 7 anos sendo o beta perfeito, o amigo leal, esperando minha vez. Não vou simplesmente ir embora e deixar você se jogar nos braços dele. Você não tem escolha. Estou ordenando isso como seu alfa. E se eu recusar, o desafio em sua voz é inconfundível. O que você fará? Me executará? Me banirá? Destruirá tudo o que construímos juntos? O coração de Isa acelera. Isso não está acontecendo. Não pode estar acontecendo. Lion, você não está pensando direito. Você está apaixonado. Ele a interrompe, dando mais um passo. Agora ele está muito perto, invadindo o espaço dela. Estou apaixonado e cansado de fingir que não estou. Cansado de ver você se aproximar dele. Cansado de ser ignorado. Ele levanta a mão e toca o rosto dela. Isa fica tensa, mas não se move. Amanhã você anunciará sua decisão. Lion continua, sua voz baixa, quase íntima. O prazo da matilha acabou. E você vai escolher Cale, não é? Isa não responde. Você não vai, diz Lion. Não como uma pergunta, mas como uma ameaça. Porque se você o escolher, eu revelarei tudo. Direi ao conselho que você sabia das provas contra mim e me protegeu. Plantarei dúvidas sobre sua capacidade de governar. Vou destruir sua aliança com Carly de maneiras que você nem imagina. Você está me chantageando? Pergunta Isa atordoada. Estou salvando você. Seus dedos deslizam ao longo do queixo dela até o pescoço, salvando você de si mesma, de um erro que vai custar tudo para você. Isa empurra a mão dele com força. Não me toque. Algo perigoso brilha nos olhos de Lion. Tenho o direito de tocar você. Mais direito do que ele. Eu cheguei aqui primeiro. Eu te conheço. A porta da biblioteca se abre. Cale está lá. E a julgar pela expressão em seu rosto, ele ouviu tudo. Afaste-se dela, diz Cale. Sua voz baixa e carregada de uma ameaça mortal. Lion sorri. Um sorriso amargo e quebrado. Ou o quê? Você vai me desafiar? Isso seria interessante. Um rei alfa contra um beta. Lion, pare, diz Isla, colocando-se entre os dois homens. Você não quer fazer isso? Eu quero. O olhar de Lion se volta para ela, cheio de algo que é tanto amor quanto obsessão. Eu te amo, Isla. Você a merecia, diz Cale, sua voz carregada de tristeza. Você merecia a amizade dela, a confiança dela. E não duvido que você a ame. É impossível não amá-la depois de anos ao lado dela. Mas você jogou tudo isso fora no momento em que colocou a vida dela em risco para alimentar sua obsessão. Não é obsessão, Leon grita. É amor. Algo que você nunca entenderia, porque só se importa com política e poder. Você está errado. Kelly dá um passo à frente, seu poder alfa preenchendo a sala. Eu me importo com ela mais do que deveria, mais do que é sensato. Mas a diferença entre você e eu é que eu respeito as escolhas dela, mesmo que elas me destruam. Lion olha entre Cale e a Isla. Algo dentro dele finalmente se quebra. Então escolha, ele diz para Isa, sua voz desesperada. Agora, na minha frente, escolha quem você quer, eu ou ele. Lion, escolha. Lágrimas queimam nos olhos de Isa porque ela está perdendo um amigo. Perdendo alguém que ela amava de forma diferente, mas que ela amava. E isso dói mais do que qualquer ferida física jamais poderia doer. Dói saber que ele se perdeu. Mas a escolha já estava feita. Provavelmente foi feita na primeira vez que seus olhos encontraram os de Cale. Eu escolho Cale, ela sussurra. O silêncio que se segue é absoluto. Lion fica imóvel, como se tivesse se transformado em pedra. Lentamente, algo morre em seus olhos. Você vai se arrepender, ele diz, com a voz vazia. Quando você descobrir quem ele realmente é, você vai se arrepender, e eu não estarei lá para salvá-la. Ele se vira para sair,
mas para na porta. Eu te amei, ele diz sem olhar para trás. Mais do que qualquer coisa, mais do que meu orgulho, mais do que minha honra, e não foi suficiente. Então ele se vai. As pernas de Isa cedem. Cale a segura antes que ela caia, puxando-a para seus braços. Acabou. Ele sussurra em seus cabelos. Acabou, Isa. Mas ela sabe que não acabou. Ainda não. Porque amanhã ela terá que anunciar sua decisão publicamente. Ela terá que enfrentar as consequências. E uma parte dela, a parte que ainda se lembra do garoto que era seu amigo antes de tudo desmoronar. Mas outra parte, a parte que reconhece Cale como algo mais profundo, algo mais verdadeiro, fica mais forte. Fique, ela sussurra, agarrando-se a ele. Só por esta noite fique comigo. E Cale fica. Ele a abraça enquanto ela chora pela amizade perdida, pela traição, pela dor de descobrir que alguém em quem ela confiava estava disposto a destruí-la, a possuí-la. Mas ele também a abraça com a promessa silenciosa de que, a partir de agora, ela nunca mais enfrentará nada sozinha. Capítulo 5. A noite após o confronto com Lion é longa e sem sono. Isa deita em sua cama olhando para o dossel acima dela, processando tudo o que aconteceu. A confissão, a traição, a chantagem, o desespero nos olhos de alguém que havia sido seu melhor amigo por anos. Como eu não percebi? Como deixei chegar a esse ponto? Mas no fundo ela sabe a resposta. Ela estava tão focada em governar sozinha, em provar que não precisava de ninguém, que não viu o que estava crescendo ao seu lado. A obsessão, o amor distorcido, a necessidade doentia de possuí-la. Quando o sol finalmente nasce, Isla se levanta. Hoje é o dia. O prazo do pacto termina ao pôr do sol, e ela precisa anunciar sua decisão. Ela se veste com cuidado, deixa o cabelo solto com apenas uma coroa de prata simples repousando sobre a cabeça. Ela é a imagem de uma rainha, poderosa, no controle, mesmo que por dentro esteja se desmoronando. Quando ela está prestes a sair de seus aposentos, a porta se abre. Lion entra. Isa fica tensa imediatamente. O que você está fazendo aqui? Ele fecha a porta lá atrás de si e há algo selvagem em seus olhos. Algo que não estava lá ontem. Como se uma noite sem dormir, uma noite passada processando a rejeição, tivesse quebrado algo fundamental dentro dele. Vim lhe dar uma última chance, diz ele, sua voz soando estranhamente calma. Leão, saia. Eu não quero. Você vai me ouvir. Ele avança e Isa instintivamente dá um passo para trás. Passei a noite pensando e percebi que fui gentil demais, paciente demais. Esperei que você percebesse por conta própria, quando deveria simplesmente ter tomado o que é meu. O sangue de Isa esfria. Eu não sou sua. Você é. Você sempre foi. Desde que éramos crianças, eu estava lá quando você perdeu seu pai. Eu estava lá quando você chorou pela primeira vez como rainha. Eu estava lá em todos os momentos importantes da sua vida. Isso me dá direitos. Isso não lhe dá nenhum direito. Isa grita, tentando contorná-lo para chegar à porta. Mas Lion é mais rápido. Ele a agarra pelos braços, jogando-a contra a parede. Você vai me escolher hoje na frente de todos. Você vai dizer que percebeu seu erro, que Cale te manipulou e que você escolheu ficar comigo. Isla tenta se soltar, mas ele é forte e está usando sua força de lobo agora, segurando-a com uma brutalidade que deixará marcas. Não, ela cospe. Eu nunca vou te escolher. Não depois do que você fez. Não depois. Lion a beija. É brutal, forçado. Não há nada de romântico nisso. Isa luta, tentando empurrá-lo, mas ele a prende contra a parede com o peso de seu corpo. E então ela ouve um rugido. A porta de seus aposentos explode para dentro, literalmente arrancada das dobradiças. Cale invade como uma tempestade, seus olhos brilhando em ouro, já meio transformado. Ele arranca Lion de Isla com força brutal, jogando-o pela sala. Lion bate na parede oposta e cai no chão com um baque surdo. Cale se coloca entre Isa e Lion, seu corpo vibrando com uma fúria mal contida. Se você tocá-la novamente, eu vou te matar. Não é uma ameaça, é uma promessa. Lion se levanta lentamente, limpando o sangue do lábio. E então, para o horror de Isa, ele sorri. Quer me desafiar, Rei Alfa? Ele começa a se transformar. Então vamos resolver isso da maneira certa, como lobos. Não, diz Isa, colocando-se ao lado de Cale. Não vou deixar você transformar isso em... Mas Lion não espera. Ele termina sua transformação e se lança. Cale se transforma em resposta. Aquele enorme lobo preto que Isa viu na floresta. Os dois colidem no meio da sala em uma explosão de poder e fúria. A luta é brutal.
mais breve. Lion é bom, ele é forte, mas Cale é um rei alfa. A diferença de poder é óbvia. Em poucos movimentos, Cale tem Lion completamente imobilizado, preso ao chão com suas presas na garganta do beta. Um movimento, apenas um, e Leon estaria morto. Cale, não! Isa grita. Cale para. Ele não solta Lion, mas não o mata. Ele apenas olha para Isla, esperando. Isla se aproxima. Ela olha para Lion, o lobo imobilizado, ofegante, derrotado. E em seus olhos, ela vê um pedido silencioso. Não me mate, por favor, pelo que já fomos um dia. Solte-o, Isa diz a Cale. Cale hesita, mas obedece. Ele se afasta, voltando à forma humana. Alguém já trouxe roupas. Provavelmente guardas que ouviram a comoção. Lion também se transforma, acabando de joelhos no chão, nu e vulnerável. Lion Corvath, diz Isa, sua voz soando formal e real. Por traição contra a coroa, por conspiração para cometer assassinato, por tentar tirar a vida da rainha. Eu deveria mandar executá-lo. Lion fecha os olhos, aceitando seu destino. Mas eu não vou fazer isso. Ele abre os olhos, surpreso. Você era meu amigo, continua Isla, sentindo as lágrimas queimar. Por anos, você foi a única pessoa em quem confiei completamente. E embora você tenha destruído isso, embora tenha traído tudo o que construímos, não destruirei as memórias de quem você era antes de tudo isso. E eu deveria ter tomado uma atitude no momento em que você confessou tudo. Mas eu esperava que você voltasse a ser meu leão. Mas eu o perdi. Eu deveria ter percebido isso e sido clara desde o início. Mas não posso mais protegê-lo. Você entende? Mesmo que eu quisesse, o reino nunca aceitaria isso. Ela se ajoelha na frente dele, colocando-se no mesmo nível. Você está banido. A partir de hoje, você não é mais o beta deste reino. Você não é mais bem-vindo a estas terras. Se você voltar, será executado sem julgamento. As lágrimas finalmente caem. E eu sentirei sua falta. Da pessoa que você era, não da que você se tornou. Lion olha para ela com olhos que parecem igualmente quebrados. Também sentirei sua falta todos os dias. Guardas entram para levar Lion embora. Ele não resiste. Ele apenas olha para trás uma última vez antes de desaparecer pelo corredor. Quando ficam sozinhos, Ixla desaba. Cale a segura antes que ela caia no chão, puxando-a para seus braços, e ela chora. Ela chora pela amizade perdida, pela inocência destruída, pela pessoa que Leon poderia ter sido se seu amor não tivesse se transformado em obsessão. Você fez a coisa certa. Cale sussurra em seus cabelos. Não parece certo, ela responde, sua voz abafada contra o peito dele. Justiça com misericórdia nunca parece certa. Mas é isso que faz de você uma grande rainha. Eles ficam assim, até que Isla não tenha mais lágrimas. Até que ela consiga respirar novamente. Até que consiga se endireitar e limpar o rosto. O anúncio, ela diz. Ainda tenho que fazer o anúncio. Cale segura seu rosto gentilmente. Tem certeza de que podemos adiar? Ninguém vai adiar. Não, já esperei tempo suficiente. Asa se afasta, endireitando os ombros, preparando-se mentalmente para o que está por vir. Mas quando ela dá o primeiro passo em direção à porta, Cale gentilmente segura seu braço. Espere, há algo diferente em sua voz, algo vulnerável, há algo que você precisa saber, algo que eu escondi desde o início. Isa se vira, franzindo a testa, desconfiada. Cale hesita, passando a mão livre pelo cabelo em um gesto nervoso que ela raramente vê nele. Então, com movimentos deliberados, ele pega um pergaminho do bolso interno de sua jaqueta, uma cópia do pacto. Quantas vezes você leu isso? Ele pergunta suavemente. Inúmeras vezes, Isa responde, confusa com a pergunta. E a cláusula 17? Cale aponta para uma seção específica escrita em letras minúsculas no final do documento. Você leu essa em particular? Algo em seu tom de voz faz o coração de Isa acelerar. Ela pega o pergaminho, seus olhos percorrendo palavras que ela já sabe de cor. A herdeira do reino pode se recusar a cumprir a dívida se provar a capacidade de defender o reino de forma independente ou apresentar uma solução alternativa de valor equivalente. Ela recita. Cale respira fundo, como um homem prestes a confessar algo que o assombra há semanas. Isso significa que você sempre poderia recusar. Você sempre teve uma escolha. Você governou este reino por 7 anos. Defendeu suas fronteiras, fortaleceu suas alianças, provou repetidamente que pode liderar sozinha. Ele faz uma pausa, seus olhos buscando os dela. Você sempre poderia ter me expulsado daqui sem consequências. E eu sabia desde o início. O silêncio que se instala entre eles é pesado. E então Arla faz algo que ele não espera. Ela ri. Não é uma risada de zombaria ou raiva. É genuína,
quase incrédula, misturada com algo que soa perigosamente como ternura. Você está rindo? Pergunta Cale, completamente surpreso. Eu sabia, diz Isa, seus olhos brilhando de diversão e algo mais profundo. Eu já tinha visto aquela cláusula semanas atrás. O choque no rosto de Cale é absoluto. Ele fica completamente imóvel, processando as palavras dela. Você o quê? Você realmente achou que eu não iria ler cada linha daquele maldito pacto? Isa cruza os braços, seu sorriso se ampliando. Eu o encontrei na segunda semana em que você estava aqui. Eu li, reli, consultei os mais velhos discretamente. Eu sabia que poderia mandar você embora a qualquer momento. Cale fica em silêncio por um longo momento, e então uma compreensão lenta, quase incrédula, cruza suas feições. Então você ficou, sabendo que poderia me mandar embora, sabendo que tinha uma escolha. Sim, Isa admite, dando um passo em direção a ele. Sua voz fica mais suave, mais íntima. Porque eu também sou egoísta. Porque meu lobo reconheceu você e eu não conseguia aceitar isso. Então, fingi que estava presa, que não tinha escolha, porque era mais fácil do que admitir isso. Ela faz uma pausa, vulnerável pela primeira vez. Eu queria que você ficasse. A expressão de Cale passa por uma dúzia de emoções. Choque, alívio, diversão, amor, e então ele ri. Um som genuíno de descrença que preenche o espaço entre eles. Nós dois, ele diz, balançando a cabeça. Todo esse tempo, você fingindo que estava presa. Eu fingindo que era apenas estratégia. Dois tolos teimosos. Ir concorda, rindo também. Recusando-se a admitir o óbvio, Cale conclui, dando um passo em direção a ela, apagando a distância. O riso desaparece gradualmente, substituído por algo mais intenso. Cale levanta a mão, tocando o rosto dela com uma ternura que contrasta fortemente com toda a tensão das últimas semanas. Eu vim preparado para cobrar uma dívida, ele confessa, com a voz áspera, para forçar uma aliança política. Mas quando eu te vi, quando meu lobo te reconheceu, ele pressiona a testa contra a dela, fechando os olhos. Eu sabia que você era minha companheira, e entrei em pânico porque isso não fazia parte do plano. Eu não esperava por isso. Ele abre os olhos novamente e uma vulnerabilidade pura brilha neles. Eu não esperava por você. Lágrimas ardem nos olhos de Isa, mas desta vez são lágrimas de felicidade. Então nós dois somos culpados. Igualmente culpados por sermos teimosos demais para admitir o que sentimos. Cale sorri, enxugando uma lágrima que escorre por sua bochecha. Você é minha companheira, Isa. Desde o primeiro segundo, eu te amei. Meu lobo sempre soube. Eu também te amo, Isa finalmente admite, as palavras saindo livres e verdadeiras. E eu te odeio por me fazer sentir isso. Então estamos quites. E então Cale puxa suas roupas. Não gentilmente, não com hesitação, mas com toda a força de 3 luas de contenção se quebrando de uma vez. Sua boca se choca com a dela em um beijo que tira todo o fôlego dos pulmões de Isa. É intenso, urgente, carregado com tudo o que eles reprimiram por semanas. Suas mãos envolvem a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. As mãos dela deslizam pelo peito dele, emaranhando-se nos cabelos claros que ela sempre quis tocar. Cale a pressiona contra a parede, aprofundando o beijo de uma forma que faz seus joelhos fraquejarem. Ela geme baixinho, e ele engole o som, beijando-a ainda mais profundamente. É puro desejo, necessidade, semanas de tensão explodindo de uma só vez. Quando finalmente se separam apenas porque precisam de ar, ambos estão sem fôlego, tremendo. Se não pararmos agora, diz Cale, sua voz, não serei capaz de deixá-la ir para aquele anúncio. Isa ri sem fôlego, descansando a testa contra a dele. Eu sei, mas temos toda uma corte esperando. Eles se afastam relutantemente, ajeitando as roupas e alisando os cabelos, trocando sorrisos conspiratórios. A sala do trono está lotada. Nobres, conselheiros, representantes de reinos vizinhos, todos vieram para testemunhar a decisão da rainha Alfa. Isla entra com a coluna ereta, a coroa brilhando sob a luz das tochas. Cale entra separadamente, ficando ao lado de seus próprios homens. Seus olhos se encontram do outro lado da sala, uma promessa silenciosa passando entre eles, um segredo compartilhado que ninguém mais sabe. Alistair faz o anúncio formal. O prazo do pacto termina hoje ao pôr do sol. Rainha Isa, você está pronta para declarar sua decisão? Isa sobe os degraus do trono. Ela fica em frente a ele, de frente para a multidão reunida. Estou. O silêncio é absoluto. 3 luas atrás, Isla começa, sua voz clara e firme. Cale Andros, rei Alfa das Terras do Norte, veio a este reino apresentando um pacto assinado por meu pai.
Um pacto que me obrigava a honrar uma dívida por meio de uma aliança matrimonial. Ela faz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Durante essas 3 luas, investiguei a autenticidade do pacto. Estudei cada cláusula, cada palavra, cada termo. Seus olhos encontram os de Kaylee do outro lado do salão, e há um brilho de conhecimento compartilhado entre eles, e descobri algo interessante. Murmúrios começam a se espalhar pela multidão. Cláusula 17, escrita em letras pequenas, facilmente ignorada. Isa segura o pergaminho. Esta cláusula afirma que a herdeira do reino pode se recusar a cumprir a dívida se provar a capacidade de defender o reino de forma independente. Os murmúrios ficam mais altos. Os conselheiros trocam olhares confusos. Uma capacidade, Isa continua, que eu claramente possuo. Eu governo este reino há 7 anos, defendi nossas fronteiras. Fortaleci nossas alianças, demonstrei repetidamente que posso liderar sem ajuda. Ela olha diretamente para Cale. Ele está sorrindo. Não aquele sorriso provocador que ele usava antes, mas algo genuinamente orgulhoso. O que significa, ela conclui, que eu sempre poderia ter recusado. Eu sempre tive uma escolha. O choque na sala é palpável. Alguns nobres se levantam de um salto. Outros cochicham furiosamente entre si. Eu descobri isso, diz Isa, com voz clara e sem remorso. 2 semanas atrás, li a cláusula. Consultei os anciãos discretamente. Confirmei que poderia expulsar legalmente o rei Cale deste reino sem consequências. Ela desce os degraus do trono lentamente, cada passo ecoando no salão, agora totalmente silencioso. E, no entanto, não o fiz. Ela para em frente a Kaylee, olhando diretamente nos seus olhos, porque percebi uma coisa. Estava a usar o pacto como desculpa. As palavras atingem como pedras atiradas em águas calmas. Estava a fingir que não tinha escolha, continua Isa, com um pequeno sorriso vulnerável agora a curvar os seus lábios. Porque era mais fácil do que admitir a verdade, mais fácil do que aceitar o que o meu lobo reconheceu no primeiro momento em que os nossos olhos se cruzaram. Algumas damas da corte levam as mãos ao peito. O ancião Alistair sorri discretamente. Então, diante desta corte, diante dos anciãos, diante de todas as testemunhas reunidas, Isa rasga o pergaminho com o pacto original. O som do rasgo ecoa pelo salão. Os pedaços caem no chão entre ela e Cale. Declaro que não preciso mais de desculpas. Não preciso de um pacto forçado ou de obrigações políticas. Ela dá um passo à frente, fechando completamente a distância entre eles. Eu escolho Cale Andros. Sua voz é firme, sem um único tremor. Não porque eu seja obrigada. Não porque meu pai assinou um documento, mas porque eu quero. Porque meu lobo o reconhece. Porque sua voz vacila por apenas uma fração de segundo. Porque eu o amo. O silêncio que se segue é sufocante. Cale olha para ela e, pela primeira vez desde que entrou naquele reino, ele deixa todas as suas defesas caírem. A vulnerabilidade em seus olhos é evidente para todos. Há algo que também preciso confessar, diz Cale em voz alta o suficiente para que toda a corte ouça. Ele se vira ligeiramente, dirigindo-se não apenas a Isa, mas a todos os presentes. Cláusula 17. Eu também sabia disso desde o início. Novas ondas de murmúrios irrompem, alguns indignados, outros chocados. Cale levanta a mão, silenciando-os. Há outra coisa que preciso revelar. Meu pai e o rei Torven não eram apenas aliados políticos. Eles eram amigos. Não oficialmente, mantínhamos relações tensas em público, mas em particular, eles confiavam um no outro. O coração de Isa se aperta. Seu pai nunca mencionou isso. Quando meu pai estava morrendo, ele me fez jurar que eu estaria sempre disponível para este reino, que, se necessário, eu ajudaria sem hesitar. Cale olha para Aisla. Era uma promessa de amizade, não de guerra. Ele respira fundo. Meu pai incluiu a cláusula 17 no pacto original. Era uma salvaguarda para garantir que, se a herdeira se mostrasse forte o suficiente para governar sozinha, ela teria o direito de recusar. Ele olha para Aisla novamente. Dá um passo em direção a ela, eliminando qualquer espaço entre eles. Quando eu te vi, quando meu lobo te reconheceu, sua voz abaixa, mais íntima, mas ainda audível. Naquele momento, comecei a te amar. Meu lobo te amou à primeira vista, e depois disso simplesmente se tornou impossível não me apaixonar. Impossível não te amar. Você é minha companheira, Isa, ele diz claramente desde o primeiro segundo. E eu te amo. Eu também te amo, Isla responde. As palavras finalmente livres, finalmente verdadeiras. E então Cale a beija. O salão explode. Aplausos, vivas, gritos de comemoração. Alguns dos nobres mais tradicionais parecem escandalizados,
mas a maioria está sorrindo, aplaudindo, comemorando o que é claramente mais do que política. É amor. Quando finalmente se separam, ambos estão sem fôlego, rostos próximos, incapazes de esconder seus sorrisos. A lua cheia é hoje à noite, diz Cowley, sua voz áspera. Eu sei, responde Isa, igualmente sem fôlego. Os anciãos podem oficializar se você quiser, se estiver pronta. Isa olha para ele, o homem que entrou em seu reino como credor, que se tornou uma provocação, que se revelou seu igual, que finalmente se tornou amor. Estou pronta, diz ela. O salão explode em aplausos novamente. Alistair dá um passo à frente, sorrindo mais abertamente do que Isla viu em anos. Então que comecem os preparativos. Teremos uma cerimônia de união esta noite. A cerimônia acontece ao pôr do sol. Os anciãos de ambos os reinos se reúnem em um círculo sagrado nos jardins do castelo. A lua cheia já está nascendo no horizonte, enorme e prateada, banhando tudo com uma luz etérea. Isa veste branco, simbolizando novos começos. Kayleigh veste preto, simbolizando a força das terras do norte. Mas quando eles se encontram no centro do círculo, as cores se misturam, preto e branco, escuridão e luz. O ancião mais velho de Isa conduz a cerimônia. Sob a lua cheia, sob os olhos dos anciãos, testemunhamos a união de duas almas, dois alfas, duas linhagens. Ele olha para Isla. Isa para a filha, rainha das terras do sul. Você aceita Caleandros como seu companheiro? Como seu igual? Como seu parceiro para a vida toda? Isla olha para Cale e sente seu lobo uivar de alegria dentro dela. Aceito. O ancião se vira para Cale. Caleandros, alfa-rei das terras do norte. Você aceita Isa como sua companheira, como sua igual? Como sua parceira para toda a vida? Aceito, responde Cale sem hesitar. Então, sob a lua cheia, eu os declaro unidos. Que o vínculo se forme, que a marca apareça, que duas almas se tornem uma. Cale puxa Ayla para seus braços. Ele inclina a cabeça dela para o lado, expondo seu pescoço. Seus olhos se encontram uma última vez, pedindo permissão, oferecendo uma promessa. Isa acena com a cabeça e Cale morde. Não é brutal. É um ritual preciso. Suas presas perfuram a pele no ponto exato entre o pescoço e o ombro, selando o vínculo. Isa sente uma dor aguda e intensa, mas que dura apenas um segundo antes de ser substituída por outra coisa. Calor, conexão, como se uma ponte tivesse sido construída entre suas almas, permitindo que eles se sentissem de maneiras que vão muito além do físico. Quando Cale se afasta, há sangue em seus lábios, mas seus olhos brilham em dourado, cheios de algo primitivo e poderoso. A marca começa a se formar no pescoço de Isla, um padrão prateado e preto entrelaçado, brilhando sob o luar antes de se fixar permanentemente em sua pele. Minha, Cale sussurra, tocando a marca com reverência. Sua, Isla confirma, e então sorri. Mas você também é meu. Ela o puxa para baixo, mordendo seu pescoço no mesmo local, selando o vínculo ao contrário, tornando-os verdadeiramente iguais. Quando se separam, ambos têm marcas. Ambos sentem o vínculo vibrando entre eles. Forte, inquebrável, eterno. Os anciãos começam a cantar uma canção antiga em uma língua que poucos ainda entendem, mas que fala de uniões abençoadas pela lua, de companheiros predestinados, de amor que transcende a lógica e a política. Cale beija novamente, e desta vez é diferente, porque agora eles são verdadeiramente um. Dois alfas, duas linhagens, uma alma. Eu te amo, ele sussurra contra os lábios dela. Eu te amo, ela responde. E sob a lua cheia, cercados por testemunhas que aplaudem e comemoram, eles finalmente se permitem render-se ao que sempre foi inevitável. Mais tarde, em seus aposentos privados, quando finalmente estão sozinhos, Cale a leva para a cama. Tem certeza? Ele pergunta, mesmo agora dando a ela uma escolha. Isla o puxa para baixo, selando sua resposta com um beijo que não deixa margem para dúvidas. E quando finalmente se unem completamente, sem barreiras, sem hesitação, ambos sentem o vínculo se solidificar de uma forma que vai muito além de seus corpos. Cale a toca como se ela fosse preciosa, como se ela fosse poderosa, como se ela fosse sua igual em todos os sentidos possíveis. E Isa se entrega sem reservas, porque finalmente entende que render-se não é fraqueza, que amar alguém não significa perder força, que escolher compartilhar sua vida não é o mesmo que abrir mão de seu poder. Quando estão exaustos, tristes, enroscados um no outro, Cale traça preguiçosamente a marca em seu pescoço.
Dois governantes teimosos, ele murmura, sorrindo, que lutaram contra o destino até não restar outra escolha a não ser se render ao inevitável. Aisla conclui. Você se arrepende? Isa olha para ele, o homem que entrou em seu reino como um credor, que se tornou um desafio, que se revelou um igual e que finalmente se transformou em amor. Nem um pouco, ela sussurra, e você nunca. Kayla beija suavemente. Valeu a pena. Cada segundo de teimosia, cada momento de resistência, porque isso fez com que isso acontecesse. Ele a puxa para mais perto, mais real. Isa sorri contra o peito dele. Uma rainha que não precisa de ninguém, mas que escolheu livremente amar o único homem que sempre foi dela. Cale conclui. E sob a luz da lua cheia que entra pela janela, iluminando as marcas entrelaçadas em seus pescoços, dois governantes teimosos finalmente encontram a paz.